Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Me chamo Laís Pinheiro, sou psicóloga, mestre em psicologia e hoje daremos continuidade ao livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. No vídeo de hoje, nós estamos no capítulo 9 deste livro, que diz respeito à terapia cognitivo-comportamental para a redução de risco de suicídio. Esse é um tema que nós profissionais da saúde devemos nos debruçar. Realmente é algo que nós devemos ter toda a nossa atenção. Imagina o teu paciente que está passando por uma depressão profunda, que está sentindo sinais relacionados à desesperança muito profunda. O paciente, ele vai chegar a ti e ele vai te entregar o que há de mais profundo na vida dele, que são os seus sentimentos. Ele vai mostrar toda a sua vulnerabilidade. Ele vai confiar a ti o poder de ajudar a trazer mais esperança, a trazer trazer-lhe mais alegria, mais felicidade, mais sentido naquela vida. Porque o paciente que está passando por uma tentativa de suicídio, que ele está pensando, planejando o suicídio, ele não quer acabar com a sua própria vida. Ele quer aliviar a dor que ele está sentindo. E por vezes a dor ela é tão grande, ela é tão intensa, que o paciente ele se vê frente a uma última opção, de tirar a própria vida. Isso é algo muito sério. E que nós, enquanto profissionais da saúde, em especial psicólogos, estamos aqui para desenvolver junto àquele paciente o lema que traz Marsha Linehan, a construção da vida que vale a pena ser vivida. Uma reconexão do paciente com os seus valores. Valores que por vezes nesse momento estão muito turvos, que não estão sendo visíveis para ele naquele momento, mas que nós podemos auxiliá-lo naquele momento, essa reconexão com os seus valores, com os seus propósitos, essa redescoberta de um lugar que está tão vazio, de um lugar que está tão difícil de ser vivido, de um lugar que realmente parece desesperançoso, de um lugar que por vezes está desesperançoso. E isso nós estamos nos conectando com o que há de mais precioso, que é a vida daquele paciente que está ali na nossa frente. Aquele paciente, ele está te entregando o que há de mais precioso, que é a vida dele. São os sentimentos dele. É a história de vida dele. Tudo que ele já passou e tudo que ele ainda está para passar. E que nós vamos auxiliá-lo, segurar mesmo a mão dele naquele momento, mostrar que ele não está sozinho para enfrentar aquele momento. Porque nós, enquanto psicólogos, estamos lado a lado com o nosso paciente para ele enfrentar aquela situação. No momento em que um paciente chega no meu consultório, eu me sinto honrada e eu devo honrar a ele aquele momento, aquela consulta, aquela sessão. A minha vida, ela está ali conectada, ela está totalmente vinculada à vida daquela pessoa que veio me procurar. E nós dois estamos juntos naquele processo para enfrentar aquela situação que ele está por vir. Ser psicóloga, para mim, é uma dádiva. Eu agradeço por ter escolhido essa profissão, por conseguir, junto com as evidências científicas da terapia cognitivo-comportamental, da terapia comportamental dialética, ter realmente respaldo científico para conseguir auxiliar um paciente que está passando por uma das dores mais difíceis da vida dele. E que ele está confiando a mim, profissional da psicologia, a ajudá-lo naquele momento. Então, nós devemos honrar a vida daquela pessoa. Estar junto a ele aquele momento que é tão difícil e que por vezes é muito solitário. Esse paciente, muitas vezes,
ele não consegue verbalizar, por exemplo, para outras pessoas a dor que ele está sentindo naquele momento, mas ele vai confiar a ti aquilo que ele está sentindo. E ele vai confiar a um profissional que consegue efetivamente o ajudar. E a teoria, o estudo, ele está aqui como ferramenta nas nossas mãos para nós ajudarmos no vida, para nós efetivamente construirmos com aquele paciente a vida dele que ele quer de volta. Porque ele não quer acabar com o sofrimento, ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com o sofrimento. Ele quer acabar com um sofrimento que está tão intenso que ele não consegue ver outra saída. E nós, profissionais, nós sabemos que a dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é inevitável. Realmente, nós passamos por situações na nossa vida que nós vamos sofrer. Nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir ansiedade. As emoções, elas são naturais, realmente. Porém, existem níveis para ela. E existem estratégias de enfrentamento que às vezes não são tão funcionais assim. Existem várias outras situações que estão por trás. Então, apesar do sofrimento ele ser inevitável, nós podemos trabalhar para que ele seja amenizado e que nós possamos ter boas estratégias de enfrentamento para quando a dor chegar. Encontrar sentido. Na terapia de aceitação e compromisso, por exemplo, nós falamos sobre valores e é algo que eu acredito muito. E na terapia de aceitação e compromisso, nós acreditamos que quando nós seguimos os nossos valores, que quando nós estamos lado a lado aquilo que nós acreditamos, o nosso sentido da vida, ele volta a retomar. Quando nós acreditamos que nós estamos seguindo os nossos propósitos conforme os nossos valores, pode ser que nós não estejamos motivados, aquela motivação de, nossa, vamos lá, vamos com tudo, vamos resolver tudo, mas nós estaremos felizes. Pode ser que um dia, por exemplo, a gente esteja, nossa, que cansaço de fazer tal coisa, puxa, eu já estou tão desmotivada, e aí quando a gente lembra do nosso propósito, quando a gente lembra dos nossos valores, a gente simplesmente sente, puxa, eu tô no caminho certo. Eu tô conseguindo fazer as minhas coisas como eu gosto. Eu tô feliz, mesmo sem aquela motivação, sem aquela empolgação. Porque felicidade, entusiasmo, felicidade e exaltação são coisas completamente diferentes. E o maior sentido da felicidade é realmente nós estarmos conectados com o que há de mais precioso na nossa vida, que são os nossos valores. Então, no capítulo 9, realmente, do livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, nós vamos entender como que a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar o teu paciente a lidar com esse momento tão difícil e tão delicado da vida dele. Então, vem comigo e vamos juntos aprender um pouquinho sobre o que esse capítulo tem de tão importante que pode ser uma ferramenta que pode te ajudar nesse momento tão difícil que o teu paciente tem vivido. Inicialmente, um dos principais fatos em que devemos trabalhar com o nosso paciente é a motivação para o tratamento. Normalmente, pacientes que estão ali com ideação suicida, pensando realmente nessa solução para os seus problemas, estão com uma desesperança muito grande e, por vezes, estão desacreditados do tratamento. Nós, enquanto psicólogos, enquanto realmente profissionais da saúde, precisamos trabalhar com aquele paciente a aliança terapêutica, a empatia, validar que faz sentido, de certa forma, ele estar desesperançoso naquele momento, validar realmente o seu sentimento, porém, com as estratégias da terapia cognitivo-comportamental, com a estrutura do tratamento da TCC, que a gente já viu ali nos capítulos anteriores, nós vamos trabalhando essa desesperança com o paciente. Por vezes a gente vai trabalhar essas distorções cognitivas realmente que estão por trás dessa desesperança, trabalhar todos esses aspectos das distorções cognitivas para um pensamento mais realista, respostas alternativas a esses pensamentos que o paciente está sentindo em relação à desesperança, mas o principal, estar ali,
estar verdadeiramente conectado com o teu paciente. Ele precisa sentir, você precisa de fato estar com ele naquele momento. Porque muitas vezes o estar junto vai fazer com que ele consiga se motivar para o tratamento e dizer, puxa, eu acho que agora vai. Por vezes esse paciente ele já tentou tratamentos anteriores e ele não acredita muito na solução para o seu problema. Mas estar junto a uma pessoa que ele acredita de, puxa, essa pessoa aqui está comigo, ela pode me ajudar, certamente faz uma diferença gigantesca na vida daquela pessoa e no tratamento em que você vai propor para ele. No momento em que você, de certa forma, também trabalha todas as estruturas da terapia cognitivo-comportamental, todos os pontos de avaliação de humor, distorções cognitivas, trabalhar as crenças daquele paciente, de certa forma você terá bons resultados na terapia. Você, enquanto psicólogo daquele paciente, você precisa investigar a frequência da ideação, por exemplo, a intensidade na qual ela se apresenta e principalmente a funcionalidade daquele paciente. Porque, por vezes, isso não é algo que vai ser verbalizado para o paciente, no sentido de, puxa, eu quero tentar algo contra a minha própria vida. Ou eu penso determinada situação ali para aliviar esse sofrimento. Às vezes é algo muito vedado, mas que no comportamento daquele paciente nós conseguimos, por exemplo, no isolamento social, na desesperança, no desespero, na depressão profunda, muito mais do que no comportamento verbal, no comportamento não verbal daquele paciente, muito se acontece. Então, a nossa investigação, muito além do que o paciente está verbalizando com a fala, nós precisamos fazer uma investigação detalhada de como está o funcionamento daquela pessoa. Como que ele tem feito as suas atividades diárias? Como que estão as suas relações com as pessoas nas quais ele convive? Como estão realmente as atividades prazerosas realmente daquele paciente? Uma atividade bem realizada é o curtigrama. Não sei se vocês conhecem, mas no curtigrama nós vamos analisar 4 fatores. O primeiro, você vai pedir para o paciente escrever, né? O que você gosta e você não faz. O que você faz e você não gosta. O que você gosta e faz e o que você não gosta e faz. A partir desses 4 pontos, certamente você terá muito conteúdo. Aquele paciente vai te trazer muitas coisas que ele gosta de fazer e que ele não faz, que ele faz e não gosta, que ele não gosta e faz. Enfim, muitas coisas vão surgir a partir dessa atividade e você vai trabalhar especificamente cada uma delas. E vai tentar trabalhar essas que ele fala de que gosta e que não faz. Trabalhar para que ele consiga retomar a fazer. Porque lembra que nos capítulos anteriores a gente também falou sobre a ativação comportamental? No momento em que a gente também se permite fazer novas coisas, que a gente se permite entrar em contato com coisas que são prazerosas também na nossa vida, o sentimento bom ele pode surgir, ele pode aumentar, potencializar na vida daquele paciente, o que pode ser um aliado muito bom nesse processo da prevenção ao suicídio de fato. Você deve também trabalhar com o teu paciente um plano de segurança. O que é esse plano de segurança? Imagina que teu paciente ele não está conseguindo lidar ali com aqueles pensamentos muito acelerados, que ele não está conseguindo lidar com o sentimento de desesperança e desespero sobre aquela situação. Você vai trabalhar um plano de segurança para com que ele siga passo a passo, para com que ele consiga lidar melhor com a situação e que ele consiga lidar melhor com os pensamentos de desesperança, por exemplo. Então, em conjunto a ele, nós vamos identificar, por exemplo, os principais gatilhos, quais são os principais pensamentos que ele vem, os principais comportamentos que ele tem naquele momento, e trabalhar bem detalhadamente, passo a passo, que ele deve colocar em prática quando porventura ele sentir que aquele sentimento está muito forte, que ele sentir que ele não está conseguindo lidar bem com aquela situação. Então, juntos nós vamos elaborar com o paciente para ele poder fazer isso e que ele se sinta melhor naquele momento
e de fato tenha comportamentos mais funcionais para lidar com a dor daquele momento. Outro ponto que deve ser muito utilizado são listas de motivos para viver. Trabalhar com o teu paciente sobre isso, imagina que o teu paciente fala, nossa, meu único motivo para viver são os meus netos, são os meus gatos, são os meus animais de estimação, por exemplo. A gente vai fazer detalhadamente uma lista do porquê que é importante esse motivo dele de viver e imagina só que essa lista ela vai ficar pendurada, vai ficar pregada ali na parede do quarto dele, ele vai sempre olhar para aquilo, vai potencializar na mente dele motivos específicos do porquê é importante para ele manter a vida dele, motivos literalmente de vida. E lembra que a gente falou aqui no começo desse vídeo, quanto mais a gente age conforme os nossos valores, conforme os nossos propósitos, a gente consegue ver sentido nas coisas que nós estamos fazendo. Então, conforme a gente vai amenizando realmente a ideação, conforme a gente vai aumentando essa vontade de viver, encontrando mais motivos para se manter seguro ali na tua vida, realmente a gente vai ajudar cada vez mais o nosso paciente. Além disso, o kit de esperança também é muito utilizado, no qual nós podemos pedir para um paciente botar ali numa caixinha objetos que ele considera muito importante na sua vida, na sua trajetória. Então, sempre que ele porventura tiver ali um pensamento distorcido sobre a realidade, um sentimento difícil de ser lidado, ele vai abrir aquela caixinha, vai pegar aqueles objetos e vai sentir ali como que ele se sente entrando em contato ali com aquele kit de sobrevivência, aquele kit de realmente esperança na vida dele. Como nós sabemos, na terapia cognitivo-comportamental, nós vamos trabalhar pensamentos automáticos, crenças centrais e nucleares e também crenças intermediárias. Então, para isso, para nós conseguirmos ajudar o nosso paciente a lidar com essas crenças nucleares e centrais, nós podemos ajudá-lo com cartões de enfrentamento. Ele escrever mesmo junto a ti na terapia cartões de enfrentamento que ele possa ter acesso nos momentos em que para ele vai estar difícil ali viver naquele momento. Então é muito importante realmente ele entrar em contato com tudo isso e você ajudar em todo o processo. Atividades comportamentais, como já vistas nos capítulos anteriores, se você ainda não viu os capítulos sobre atividades comportamentais, eu te convido agora a voltar um pouquinho os vídeos e assistir realmente que a gente tem detalhado algumas atividades que você pode colocar em prática. Também podem te ajudar bastante a trabalhar com esses pacientes que nesse momento estão precisando de uma ativação comportamental, de estratégias comportamentais de fato. Além disso, nós realmente estaremos lado a lado com o paciente para trabalhar todas essas questões com ele e desenvolver habilidades para que ele consiga lidar com essas situações do seu dia a dia, de fato. Conforme você for percebendo que o teu paciente está melhorando, ele está conseguindo agir conforme os seus valores, conforme os seus propósitos, de fato você pode propor aquela atividade de como que ele se vê no futuro, como que ele se vê realmente lá na frente, depois que você já trabalhou ali todas essas questões, e nós vamos focar exatamente nisso. Nós vamos trabalhar sobre todas essas questões de como ele se vê e prepará-lo para alcançar a vida que ele deseja desfrutar de fato. Então, gente, nesse capítulo você conseguiu entender como que a terapia cognitivo-comportamental pode auxiliar na prevenção do risco ao suicídio. Volta lá nos capítulos anteriores e também confere algumas atividades que podem te ajudar na prática a trabalhar com o teu paciente, aumentar a esperança, aumentar a motivação para viver, aumentar e estabilizar o humor dele para as coisas e atividades diárias que ele tem feito. Conta comigo e vamos juntos para mais um vídeo no nosso canal. Um beijo bem grande e até a próxima.